Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre medida do tempo e execução de um programa. Então, o que seria essa medida de tempo de execução de um programa? Quando a gente está desenvolvendo um algoritmo, a gente quer saber, por exemplo, dado uma determinada entrada, quanto tempo esse algoritmo demora para realizar uma operação, quais os custos necessários, né, para ele realizar, e a gente poder ter também uma métrica para comparar. Dado uma classe de problemas, por exemplo, eu quero ordenar um vetor, quais algoritmos são melhores para aquela situação? Qual vai se comportar melhor dado uma determinada sequência por exemplo, um vetor, um array? Então, a gente quer uma maneira de ter uma comparação entre algoritmos. E, basicamente, ele é aplicado em quase todas as áreas, principalmente quando a gente quer otimização ou quer trabalhar com dados com entradas gigantes, em que vai ser necessário ter um algoritmo melhor, porque pode ser que demore muito tempo para executar esse algoritmo. Né? Basicamente tem duas formas. A primeira é você analisar um algoritmo particular. Então, dado que eu desenvolvi um algoritmo para resolver um problema, por exemplo, de ler um arquivo, né, de procurar um dado em um arquivo. Então, por exemplo, eu desenvolvi o algoritmo para isso, que ele vai comparar todas as entradas. Eu quero saber quanto tempo ele demora para fazer aquilo, qual a complexidade dele realizar essa tarefa. Então, a gente pode analisar linha a linha, ver quanto tempo ele gasta para analisar uma determinada entrada, e a gente tem, então, uma comparação desse algoritmo. Então, sabe quanto tempo, por exemplo, ele pode demorar para executar. Certa vez eu estava utilizando um determinado algoritmo, por exemplo, e ele estava demorando muito tempo. E eu tinha uns dados com mais de 3 milhões de entradas. Eu achando que ele demorar 1 ou 2 horas. Quando eu fui tomar um café, voltar e conversando com outros colegas, a gente resolveu conversar para ver por que estava demorando daquele jeito, já que estava mais ou menos 2, 3 horas processando e não tinha acabado. Por conta de um determinado jeito que eu fiz o processamento das entradas, daquela forma eu estava demorando muito, porque se ele continuasse executando daquela maneira, ele ia demorar quase 2, 3 semanas para executar o algoritmo. Então, esse exemplo mostra que a gente saber quanto tempo provavelmente vai o nosso algoritmo vai levar para executar uma determinada tarefa, pode indicar o quão eficiente o quanto a gente pode esperar daquele algoritmo. Então, nesse caso particular, eu vi que o jeito que eu estava tratando os dados estava de maneira errada, né? Estava demorando, ia demorar muito. Eu procurei de uma maneira eficiente de tratar essas entradas que reduziu aí para 2, 3 horas o tempo de processamento. Uma outra maneira, então, também de você analisar esses algoritmos dado um problema, a gente quer um algoritmo mais eficiente para aquele problema. Por exemplo, eu tenho um vetor para ser ordenado. Eu tenho uma lista de números que foi me dado de tamanho n, e eu quero saber, para ordenar aquela lista, qual é o algoritmo mais eficiente. E aí, então, dado um problema, que é o problema de ordenação, a gente tem diversos algoritmos e a gente vai ter que ter uma maneira de comparar esses algoritmos e dizer, esse aqui é melhor do que esse executa em menos tempo do que esse, por esse motivo. Só que a gente tem que observar também que determinados problemas têm um limite. Por exemplo, a gente vai ver mais na frente que se eu der um vetor e eu quero extrair o maior valor desse vetor, que é o máximo, a gente tem um limite aí que eu vou ter que comparar todas as entradas do meu vetor. Então, se ele tem 100 posições, eu vou ter que comparar pelo menos 99. Pegar o primeiro e sair comparando com todo o resto para identificar qual é o maior elemento desse vetor. E não há outra maneira mais rápida de fazer isso. É o mais rápido que eu consigo. Então, dado um determinado problema, a gente tem também um limite, né, que a gente, tanto inferior quanto superior, que a gente poderia ter para algum determinado problema. Então, a gente sabe que o problema tem uma determinada complexidade, a gente vai encontrar o melhor algoritmo para resolver ele, dado que a gente já sabe qual é a complexidade de resolver essa tarefa. Já que eu sei que esse é o melhor algoritmo, se eu desenvolver um algoritmo que consegue fazer essa tarefa dentro desse tempo, dentro dessa complexidade, eu tenho então um algoritmo ótimo.
que não vai haver outro melhor do que esse. No entanto, uma forma que as pessoas podem pensar intuitivamente é, tá, como é então que eu vou comparar dois algoritmos? Eu boto ele para processar lá, dou diversas entradas e vou olhando no meu computador lá quanto tempo demora para resolver as diferentes entradas. Essa é uma abordagem, pode ser utilizada, só que essa não é a ideal, porque ela é muito dependente do hardware, então, dependendo do computador que eu estiver fazendo, do tipo de dados que eu estiver entrando, vai ser booleano, inteiro, então ela é muito dependente de máquina. Isso não é uma boa abordagem. Então, uma melhor abordagem seria ter um computador teórico, né, que uma medida matemática teórica para comparar os algoritmos independente de máquina. Porque se for dependente de máquina, pode ser que alguns algoritmos se saiam melhor do que outros, dependendo do hardware. No entanto, eles são também úteis. Por exemplo, se eu tenho uma determinada algoritmo que eu sei que a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Que estão numa mesma classe, que resolve o mesmo problema e no mesmo tempo, então eu comparar numa mesma máquina esses dois algoritmos, por exemplo, que eu sei que tem o mesmo custo computacional, pode ser que eu utilize o que seja mais rápido, já que eu sei que um, teoricamente, não é melhor do que o outro. Mas pode executar mais rápido na minha máquina, um pode executar mais rápido do que o outro. A segunda maneira, como eu falei, é você criar então esse computador idealizado, que seria um computador abstrato, né, que a gente vai computar basicamente quanto tempo demora para executar o algoritmo independente de máquina. Então a gente não vai levar em consideração a máquina, mas sim o algoritmo em si. E a gente vai analisar as instruções do algoritmo para a gente dar essa medida computacional de custo de um problema. Nesse caso, a gente vai ignorar, por exemplo, atribuições e a gente vai focar na parte principal do algoritmo, que é onde ele executa as comparações e faz efetivamente os cálculos para um determinado problema. Para isso, então, como a gente está trabalhando com um modelo teórico, a gente vai ter que ter um modelo matemático para representar esses dados. E isso a gente utiliza, então, esse f, que ele é chamado de função de complexidade. Então, a gente vai ter uma função que a gente vai receber um parâmetro como entrada e vai gerar uma saída. E o tempo que demora para essa função processar, o custo de processamento, é que vai ser utilizado, então, para comparar esses algoritmos. Então, a gente pode ter uma função de complexidade de tempo, em que a gente vai comparar quanto tempo cada algoritmo, se eu estou comparando dois algoritmos A e B, quanto tempo cada um dos algoritmos vai levar para processar uma entrada de tamanho N. E esse tamanho N a gente pode variar, né, tanto em entradas pequenas como entradas gigantes. E pode avaliar também a complexidade de espaço. A complexidade de espaço avalia o quanto de memória é necessário para processar uma entrada de tamanho N. Então, se no análise de complexidade de tempo eu vejo quanto tempo ele demora, pode ser também que seja necessário analisar a complexidade de espaço, que é o tanto de memória que esse algoritmo utiliza para processar esse algoritmo. Muitas vezes pouco importa o tempo que ele demora, mas eu tenho restrição, por exemplo, de espaço na memória, em que ele não pode extrapolar. Então, muitas vezes a gente tem que saber isso daí. Na verdade, a gente está falando ali de complexidade de tempo, mas a gente não analisa o tempo em si, mas quantas vezes o algoritmo realiza determinada operação. Então, quanto ele fica num laço, por exemplo, para finalizar uma determinada operação. Isso vai ficar mais claro um pouco mais na frente. Por exemplo, eu tenho aqui esse algoritmo que ele vai procurar o maior elemento de um array. Então, por exemplo, eu dei um array de tamanho 10, essa linha, né, a gente está mostrando aqui, eu estou criando aqui o array de tamanho 10, nessa linha aqui eu estou criando um array de tamanho 10, e aí está aqui a função max, e que eu passo o array, e ele vai me dar então qual é o maior valor desse array, dessa lista. Como é que ele funciona? Então, na linha 1 aqui, eu tenho uma complexidade 1, que é só atribuição. Ele demora um ciclo para realizar essa operação de atribuição. Então, ele vai pegar no tempo ali e vai atribuir o A0, que é o primeiro elemento do meu vetor. Bem, uma vez que eu atribuir o temp com A0, agora
posso processar o resto da cadeia, que no caso aqui, nessa linha, ele está fazendo o seguinte: peguei o elemento 0, atribuí a temp, e agora com o resto dos meus elementos, né, do meu array, que é do 1 até o n, eu vou processar, fazer o processamento agora linha por linha, para comparar os elementos desse array. Aqui ele vai comparar efetivamente, então para cada elemento do meu array eu vou comparar com o temp. Se o temp for menor, o i, que é o elemento i, né, que eu estou analisando no momento do array, for maior do que o temp, se for maior, eu faço a atribuição. Temp agora vai receber i. E assim ele vai comparar todos os elementos do array. No final do for, ele me retorna o temp aqui, que é o maior elemento do meu array. Note que tem uma restrição que é para maior ou igual a 1. Então, eu tenho que ter pelo menos um elemento no meu array. Então, qual seria a função para executar esse algoritmo? Qual seria essa função fn que a gente está falando? Dado uma entrada de n, no caso aqui n é 10, quanto esse algoritmo demora para realizar essa tarefa? A parte principal do algoritmo é essa aqui, em que a gente está analisando aqui o resto do array. Porque essa primeira aqui só tem um tempo igual a 1. Então, ele faz em um único tempo. Mas essa parte principal aqui é onde demora mais e é o core do nosso algoritmo. Então, é isso que a gente vai analisar. Bem, a gente vê aqui que ele analisa, já que o temp recebe o primeiro elemento, o for aqui analisa o resto do meu array. Então, seria, se eu der entrada 10, ele vai analisar os 9 restantes elementos, porque o primeiro elemento está com temp. Então, se eu der entrada 100, ele vai analisar os 99 outros elementos. E qual é o custo de fazer isso? Aí é que está a nossa análise. O custo disso vai ser n-1. Então, a nossa função vai receber n entradas, por exemplo, 10, e vai demorar, vai ter um custo de comparar n-1 elementos, que é esse laço principal do for. Se a gente, então, tem um teorema, a gente analisar aqui a parte teórica, né, que diz que qualquer algoritmo para encontrar o maior elemento de um conjunto de n elementos, tal que n maior ou igual a 1, faz pelo menos n-1 comparações. Esse é o teorema. A prova disso é que, como eu falei, né, para cada um dos n-1 elementos tem que ser investigado por meio de comparações que é menor do que algum outro elemento. Ou seja, dado um vetor com 10 posições, eu vou pegar o primeiro elemento e comparar com os outros 9. Seria o n-1. Não há uma maneira mais eficiente de comparar, de achar o máximo de um vetor sem utilizar essa estratégia. Então, esse teorema mostra que esse é o melhor jeito de se fazer isso quando a gente quer extrair o máximo do vetor. A gente tem que comparar com todos os elementos. E a gente viu que no nosso algoritmo anterior, ele faz exatamente esse tempo, que é n-1. Então, tem um teorema matemático que diz que esse é o melhor que eu consigo fazer. A gente implementou um algoritmo que consegue fazer no tempo máximo, né? no tempo ótimo. Então, como eu disse, né? O teorema acima nos diz que se o número de comparações for utilizado como medida de custo, então a função max que a gente implementou é ótima, porque ele consegue fazer no tempo do limite teórico. Né? A gente tem duas maneiras. Tem alguns algoritmos, por exemplo, esse max, que ele é independente da entrada. Então, se eu der 100, 1000, 2000, 1 milhão, ele vai ter que comparar os n-1 elementos. Então, independente da entrada, ele vai ter que analisar todos esses elementos. Já existem outros algoritmos que, dependendo do tamanho da entrada, se a entrada for pequena, ele é mais rápido, se a entrada for maior, ele vai demorar mais. Então, tem esses dois tipos de problema também. Alguns têm tamanho fixo, né? Independente do tamanho, ele vai executar vai demorar um determinado tempo. Mas, dependendo do tamanho da entrada, pode ser que seja mais rápido ou mais devagar. E a gente vai ver isso um pouco mais na frente. Para isso também, a gente, como eu falei, esses algoritmos que variam, então, dado determinado tamanho de entrada n, pode ser que ele seja mais rápido ou devagar.
E há também não só o tamanho da entrada, mas a forma como esses elementos estão organizados, como esse N está organizado. Então, a gente pode ter esse algoritmo pode ser mais eficiente ou menos eficiente, dependendo do caso. Para isso, a gente utiliza, então, uma análise de melhor caso, pior caso e caso médio. O que seria isso? O melhor caso seria quando o meu algoritmo pega, por exemplo, um vetor de entradas aleatórios. Por exemplo, eu tenho um vetor de 10 posições. E esses estão organizados de forma ordenada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Qual seria o melhor caso? É esse em que o vetor já está ordenado. Eu não preciso fazer nada, né? Ele já está na ordenação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está perfeito. Ele não precisa fazer nada para ordenar esse algoritmo. Então seria, por exemplo, um melhor caso. O pior caso seria aquele caso em que o algoritmo vai ter que fazer o maior número de operações possíveis. Por exemplo, dependendo do algoritmo que a gente estiver utilizando, o pior caso seria essa ordem estar invertida. Está de 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí eu tenho que organizar ele de 1 até 10, em ordem crescente, né? O caso médio já seria um caso em que eu tenho vetores de todos os tipos. Pode ser que esteja organizado, desorganizado, mais ou menos organizado, esteja todo bagunçado aleatoriamente. Então a gente vai analisar que seria com o caso ideal, que é a utilização no dia a dia, né, de um sistema. Para isso ele é um pouco mais complicado do que esses outros, porque no melhor caso a gente já sabe qual seria o caso ideal para resolver o problema. No pior caso seria qual era o caso extremo, que ele vai executar um máximo de operações. Já o caso médio a gente não tem isso, a gente vai ter que utilizar uma distribuição de probabilidade sobre os elementos. Por exemplo, se eu der um vetor de 10 posições, a gente vai associar para cada uma das posições a probabilidade dela ocorrer. Então, a posição 1, qual a probabilidade de a gente ocorrer esse elemento 1, 2, 3 e tal. Um jeito fácil de fazer isso é você atribuir uma probabilidade, a mesma probabilidade para todo mundo, que é o que a gente vai ver aqui. Que é, por exemplo, se eu tenho um array com 10 elementos, então a probabilidade do primeiro elemento vai ser 1 sobre 10. Do segundo elemento também 1 sobre 10. E assim por diante. Só que o problema é que a gente dá uma distribuição uniforme dessa maneira, isso nem sempre vai ser verdade. Porque, dependendo do algoritmo, pode ser que muitas vezes analisa mais o número 2 ou o número 3 do que o número 1. Então, vai depender do problema que a gente esteja analisando. Então, por isso que a análise do caso médio é um pouco mais complicado. E aqui eu vou mostrar um exemplo, mas assim, para fins práticos, a gente vai ver depois que a gente analisa, compara os algoritmos pelo pior caso. Então, é uma maneira de a gente analisar o algoritmo e comparar, fazer a comparação. Então, por exemplo, considere então um problema de acessar registro de um arquivo. Então, dado um arquivo que eu tenho, cada linha vai ser um registro, a gente vai ter uma chave de busca, que é única. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo com diversas chaves, e eu vou dar uma chave de busca e ele vai ter que procurar dentro desse arquivo para ver se existe essa chave ou não. Então, cada linha é uma chave. E ele vai comparar, então, uma maneira mais simples de fazer isso, né? Ele sair fazendo sequencialmente. Compara a primeira linha, é a chave? Não. Compara a segunda linha, é a chave? Não. Compara a terceira linha, é a chave? Não. Compara a quarta linha e assim por diante, até encontrar ou não essa minha chave sequencial. Então, esse seria um algoritmo mais simples para a gente resolver isso, né? Fazer essa comparação de chaves. Então, dado esse algoritmo aí, qual a complexidade Fn, né? Qual a função de complexidade para a gente achar essa chave no meu arquivo? Qual o melhor caso que a gente teria? O melhor caso seria, por exemplo, toda vez que eu abrir esse arquivo, ele esteja sempre na primeira linha. Então, abrir um arquivo, for comparar, é esse primeiro elemento? É. Então, pronto. Ele já retorna. Então, esse seria o melhor caso nesse problema. E aí, ele tem, então, a Fn é 1. O tempo é constante. Toda vez que eu abro o arquivo, ele retorna o primeiro elemento. Então, o f de n é 1. É uma constante. Já no pior caso, seria em que eu tenho que percorrer todo o arquivo, ele vai estar lá no último registro,
Então, se eu der um arquivo com 1000 linhas, todas as vezes ele vai só encontrar na última linha. Ou pior, ele pode nem encontrar o arquivo. Então, ele vai ter que comparar tudo, todas as linhas, até chegar na última, na 1000. Quando ele chegar na 1000, ele não vai encontrar o elemento que ele gostaria. E aí seria o pior caso de todos, né? Toda vez que eu faço isso, meu algoritmo sempre vai achar o último elemento. Então, e a análise do caso médio, a gente pode fazer da seguinte forma. Como eu falei, vai ter que ter uma distribuição de probabilidade associada. A melhor maneira, então, a função vai ser dada da seguinte forma. Para o primeiro elemento, eu vou ter uma probabilidade associada a esse primeiro elemento. Para eu achar o segundo elemento da minha lista, ele vai ter uma probabilidade associada. E assim por diante. Para o terceiro, tem a probabilidade P3. E para o enésimo elemento, ele vai ter a probabilidade Pn de ser encontrado. Nesse caso, a probabilidade aqui, a gente está assumindo que a probabilidade é uniforme. Porque pode ser que ele ache o primeiro, depois ele vai ter que executar 2 operações para achar o segundo, e todas vai ter a probabilidade 1 sobre n. Então, se eu tenho um array de 10 posições, então a probabilidade de eu achar um elemento nesse array vai ser 1 sobre 10, por exemplo, para todo mundo. Então, como é que funciona isso? A fórmula, né, para a gente conseguir calcular, então, esse algoritmo. A gente vai ver que, dado a entrada, por exemplo, f de n igual a 10, eu vou ter a probabilidade 1 sobre 10 para todo mundo. E aí eu vou ter, a gente viu no slide anterior que eu tenho uma probabilidade associada. Então, eu vou multiplicar o primeiro elemento, né, vezes a probabilidade de eu achar ele. E no caso é 1 sobre n. O segundo elemento, da mesma forma, eu vou multiplicar pelo 1 sobre n. E assim por diante. Então, para cada elemento, eu tenho uma probabilidade associada de achar ele. Que quando eu vou descendo o primeiro registro, eu comparo uma vez. No segundo, eu vou comparar 2 vezes. No terceiro, eu vou ter que comparar 3 vezes. Até o n lá, que eu vou ter que comparar, se for 1000, por exemplo, ele vai ter que comparar 1000 vezes esses elementos. E a soma disso, né? Então, qual a probabilidade do caso médio? Então, eu vou associar aqui a probabilidade 1 sobre n, que é a probabilidade que a gente atribuiu uniforme para todo mundo. E a gente vê que esse 1 mais 2 mais 3 mais n aqui, se você lembra do ensino médio, o que seria isso? Se eu somar todos esses valores de 1 até n. Por exemplo, se eu somar os valores de 1 a 100. Se vocês lembram disso, isso aqui é uma PA. Então, é soma de uma PA. Uma progressão aritmética, né? De valor 1. É sempre aumentando de 1, né? 1, 2. O segundo elemento aqui é mais 1. 3. O terceiro, 4. E assim por diante. Então, isso aqui é a soma de uma PA. Por isso que tem essa fórmula aqui, se vocês lembram da soma de PA. Que é o enésimo elemento, quantos elementos tem, né? Que é n, multiplicado por n mais 1, que é o n aqui, mais esse 1, dividido por 2, que é a média. Então, essa é a fórmula da PA. N vezes n mais 1 sobre 2. Então, já que essa é a fórmula da PA, e eu tenho a probabilidade de 1 sobre n, cancelando, então, com esse n, a gente vai ter aqui que a probabilidade de eu encontrar um determinado elemento, no caso médio, vai ser n mais 1 sobre 2, que corresponde basicamente à metade do meu array. Então, dado um tamanho aleatório, provavelmente, então uma probabilidade maior de eu ter que percorrer metade do meu arquivo para encontrar esse registro que eu estou tentando procurar. Pode ser, como eu falei, uma distribuição de probabilidade. Pode ser que ele encontre nos primeiros arquivos, pode ser que ele encontre nos últimos. Mas, em média, ele vai percorrer metade dos arquivos. Aí volta, então, para a nossa análise, né? Então, no melhor caso, seria achar sempre o primeiro elemento. No pior caso, é achar o último elemento ou não encontrar. E no caso médio, ele vai encontrar ali na metade do arquivo, do nosso sistema, né? Então, esse seria a análise do caso médio para esse problema.
A gente agora vai ter um algoritmo chamado MaxMin, que a gente vai ver algumas implementações. E a gente vai tentar analisar, então, a complexidade desse algoritmo. Tentar achar a função, né, que descreve cada um desses algoritmos. Então, o que seria o MaxMin? Seria, dado um determinado vetor, eu quero encontrar qual o maior e o menor elemento ao mesmo tempo. Então, dado, como está falando aqui, dado um vetor de inteiros a n, com n maior do que 1, então tem que ter pelo menos um elemento, eu tenho que encontrar qual é o maior e o menor número ao mesmo tempo. Uma maneira simples de fazer isso é como está no algoritmo abaixo, em que eu tenho lá, na linha 1 aqui do meu algoritmo, eu atribuo o primeiro elemento aqui do meu vetor tanto ao máximo como ao mínimo, porque se for de um elemento, esse vai ser o único, o máximo e o mínimo. Mas se tiver mais elementos, né, eu vou ter que fazer o for, eu entro no laço for aqui. Esse algoritmo está um pouco errado a anotação aqui, porque deveria ser A e assim, com isso aqui. Seria da mesma forma como 2 pontinhos aqui, né? Que seria o resto do elemento. Eu botei a aqui, mas ele deveria estar 1 até o resto dos elementos. Uma vez que eu já tirei o primeiro elemento aqui, eu sobrarei o resto do meu array, que seria os n-1. E como ele faria isso, ele ia ter que comparar aqui, né? Para cada elemento do meu array, ele ia ter que comparar aqui n-1 vezes nessa linha. Então eu sempre vou ter que n-1, já que a primeira linha ali eu já tirei o primeiro array, o primeiro elemento do array, sobrou o resto. E aí essa linha aqui vai executar n-1 vez, e essa outra comparação aqui, né? n-1 vez. Então o mínimo, dado o segundo elemento, se o mínimo que eu tenho no momento, que é o primeiro elemento, for menor do que o i, então eu atribuo ao mínimo. Se esse mesmo elemento for maior que o máximo, eu atribuo esse elemento, né? Então ele vai ter que fazer pelo menos n-1 comparações aqui desses elementos do array. Então a função, como eu falei que ele executa n-1 vezes, tanto essa linha como essa linha, então qual vai ser a nossa função? Já que essa daqui é a parte principal do meu algoritmo. Isso aqui é a parte principal. Porque isso aqui vai ter custo 1. Fazer isso aqui vai ter custo 1. Fazer esse outro elemento aqui também vai ter custo 1. Então, a parte principal mesmo do meu algoritmo é o laço for. E é isso que a gente vai analisar. Porque a gente pode descartar essas atribuições. Atribuições ter custo 1 não envolve... É um tempo de clock do meu processador. Mas os laços e as comparações, não. Pode ser que ele é quem vai dar a complexidade do nosso algoritmo. Nesse caso aqui, cada uma dessas comparações aqui, como eu falei, vai demorar n-1. Então, já que a gente tem duas, então logo o nosso algoritmo vai demorar pelo menos duas vezes n-1 para n maior do que 0, né? Para computar, no caso, o pior, o melhor caso, o pior caso e o caso médio. Porque ele, dado uma entrada n, ele vai executar aí tem que executar pelo menos n-1 vez, né? 2 vezes n-1 para executar esse algoritmo. Bem, a gente pode ter uma melhora nesse MaxMin. Porque a gente está vendo ali que ele está comparando os n-1 elementos. Só que tem um jeito de eu fazer ele ser mais rápido do que ele já é. Se eu fizer o seguinte, já que ele está fazendo duas comparações, tanto no mínimo quanto no máximo, eu poderia fazer o seguinte, olha, como está aqui, a melhoria é a seguinte, se o elemento i for max, maior do que max, então max recebe i. Se não, o mínimo, se não pode ser que seja mínimo. Se ele não for o máximo, pode ser que ele seja o mínimo. E aí eu comparo também se é o mínimo, né? Se ele é menor que o mínimo. Se for menor que o mínimo, então mínimo recebe ele.
Fazendo isso aqui, eu vou ter duas maneiras. Esse daqui vai continuar, esse laço aqui vai continuar fazendo isso n-1 vezes, que vai ser necessário comparar. Só que esse daqui não vai ser sempre verdade, o segundo. Esse outro aqui, eu vou comparar ele apenas, como a gente viu no algoritmo anterior, isso aqui vai ser feito apenas metade das vezes. Porque se ele não vai ser máximo, ele vai ser mínimo. Então vai ser metade das vezes. Então n-1 sobre 2. Opa, deixa eu só... A gente analisando aqui, então, o algoritmo vai ser o seguinte. No melhor caso, seria em que os elementos, né, estão em ordem crescente. Então, tanto o máximo, eu só vou encontrar sempre o máximo. Eu nunca vou encontrar o mínimo. Porque se ele está na ordem crescente, né, então o primeiro é 1. O segundo é 2. Então, 2 é maior do que 1 é. Então, não precisa entrar no mínimo, porque o mínimo vai ser sempre 1. Depois o 3. O 3 é maior que 2? É. Então, vai ser máximo. E eu vou sempre encontrar o máximo. Então, no melhor caso, eu vou sempre analisar somente essa daqui. E eu vou fazer isso quantas vezes? n-1. Opa. Quantas vezes eu vou fazer isso? n-1. Porque eu sempre vou analisar somente esse daqui. No pior caso, seria quando os elementos estão em ordem decrescente. E aí eu vou ter que analisar as duas operações. Essa daqui para analisar se ele é máximo, então n-1 vezes. Como ele está em ordem decrescente, toda vez que eu analisar esse vai ser falso. Então o primeiro, já que está em ordem decrescente, o i0 aqui vai ser 10. O segundo elemento vai ser 9. 9 vai ser maior do que 10? Não. Então já tem o máximo. Ele vai testar o mínimo. 9 é menor do que 10? É. Então ele vai executar o mínimo que vai receber 9. Na segunda iteração, 9, 8 é menor do que 9? É maior do que 9? Não. É menor do que 9? 8 é menor do que 9? É. Então ele vai fazer essa atribuição. Então o que ele vai fazer aqui? Pelo menos duas vezes, né? n-1. Ele vai executar essa operação aqui n-1 vez e essa operação aqui n-1 vez quando o nosso elemento aqui estiver em ordem decrescente. Então esse seria o pior caso. E o caso médio? O caso médio desse problema aqui, a gente vai ter a seguinte forma. A gente viu que no caso médio seria recebendo uma entrada aleatória. Então esse algoritmo aqui vai sempre executar em n-1. Sempre, porque ele vai ter que fazer n-1 comparações. Já que a primeira atribuição eu já retirei o primeiro elemento do array, o resto do elemento aqui ele vai fazer pelo menos em n-1 operações. De novo, assumindo que aqui eu estou pegando a partir do segundo elemento, né? Já que o primeiro já foi atribuído aqui. Então aqui a anotação está um pouco errada. Então seria a partir do n-1. Então essa operação eu faço em n-1 vezes. Já a segunda, a gente viu pela probabilidade lá do arquivo sequencial que isso é feito aqui na metade das vezes. Então, já que a metade das vezes é 1 n-1 sobre o 2. Então, esse segundo if else aqui, o elif, ele vai executar em metade das vezes. Porque, pela probabilidade que a gente viu, né? Dado um array aleatório, metade das vezes, em probabilidade, o número anterior vai ser maior do que o que eu estou analisando. Então, por isso que dá essa forma aqui de baixo. Então, n-1 vezes para executar o if maior que max e n-1 sobre 2 para executar o elif e menor que min. Isso tudo, né, dá esse valor aqui que é 3n sobre 2 menos 3 sobre 2. Que é basicamente fazendo o cálculo disso aqui. Então, essa vai ser o nosso caso médio. Então, no melhor caso,
ele vai analisar n-1 vezes, que é só fazendo o máximo. No caso, pior caso, ele vai ter que fazer sempre analisar o segundo if. Então ele vai fazer isso no tempo 2n-1. E no caso médio, ele vai fazer com um tempo mais ou menos de 3n sobre 2 menos 3 sobre 2. Então esse vai ser o cálculo aí do nosso caso médio para esse algoritmo. Tem uma maneira de melhorar esse algoritmo ainda? Tem. Tem uma maneira, é você, ao invés de computar aí do jeito que a gente está fazendo cada um dos elementos e comparando, a gente vai comparando de 2 a 2. Então eu vou mostrar mais na frente como funciona, mas basicamente a gente vai comparando de 2 em 2 elementos e comparando. Então, basicamente, tem como melhorar esse algoritmo da forma como está, que é esse maior menor fazendo isso. Bem, já que eu estou analisando meu array de 2 em 2, vou até mostrar. Eu vou executar essa tarefa em metade do tempo. Já que eu estou percorrendo de 2 em 2, então, basicamente, dado um array de 10 posições, eu vou andar 5. Essa notação aqui de teto, n sobre 2, ela não é comum, né? Mas basicamente ela está informando o seguinte. Para um array, por exemplo, de 11 posições, quantas vezes eu vou percorrer isso aí? Se é teto de n sobre 2, então eu vou dividir 11 dividido por 2, dá 5,5. Já que eu quero o teto, então eu vou ter que fazer pelo menos 6, já que é um inteiro mais próximo, né, de uma fração. Se eu tiver 10 elementos, vai ser 10 sobre 2, 5. Então, o teto ali, já que eu não tenho nenhuma fração, o teto ali é 5. É isso mesmo. Eu posso ter um sinal invertido aqui. Isso aqui é chamado teto. Mas eu posso ter também o chão. O chão é a mesma notação, só que o sinal é invertido. O chão seria a mesma coisa. 11 dividido por 2, 5,5. O chão de 5,5 seria 5. É a aproximação do inteiro. Quando eu tenho teto, né, a aproximação do inteiro superior. Quando eu tenho chão, é a aproximação do inteiro logo inferior. Nesse caso do nosso algoritmo, né, já que a gente vai pegar de 2 em 2, a gente vai ter pelo menos teto de n sobre 2 comparações. Tanto para o máximo como para o mínimo. Né? Então a gente vai pegar o primeiro elemento e a gente vai analisar de 2 a 2. Então a gente vai criar basicamente dois vetores. Um com o máximo, um com o mínimo, tendo metade do nosso array. Basicamente, utilizando esse algoritmo do max-min 3 aqui, a gente vai ter esse vai ser o tempo do nosso algoritmo, que ele está mostrando aqui. Já que a gente está percorrendo de 2 em 2, a gente vai ter uma atribuição que vai demorar metade do tempo. Depois a gente vai ter uma outra que vai demorar n-2 sobre 2. Uma outra que vai demorar n-2 sobre 2. E isso tudo vai dar o tempo, no caso do nosso algoritmo, ele vai ter um custo computacional tanto para o melhor, quanto para o pior, quanto para o caso médio, igual. Que é 3n sobre 2 menos 2. Então, vamos lá. Essa é a implementação do nosso algoritmo. O que ele está fazendo? Basicamente, então, o n aqui vai ser o tamanho do nosso algoritmo. Se tiver 100, ele vai ser o tamanho 100, o n vai ser 100. O que ele vai fazer? Por exemplo, se eu tiver um algoritmo de tamanho 10, 11, um vetor de tamanho 11, para não dar erro, eu vou fazer essa operação aqui, que é fazer o seguinte, eu vou adicionar, duplicar o último elemento, já que ele está analisando de 2 a 2, e o nosso vetor tem tamanho ímpar, então para ele não gerar exceção, ele somente duplicou o último elemento, que não vai modificar o nosso algoritmo. Então, por exemplo, se ele tiver 11, eu vou adicionar, duplicar o último elemento, né, do meu vetor, e aí ele vai ficar com 12 elementos, sendo que o último é repetido. E aí começa efetivamente o nosso algoritmo. Então aqui a gente tem uma atribuição que vai ter o custo 1. E a gente pode até descartar isso, né? Então, o mínimo. Então, dado um vetor, deixa eu só pegar aquele vetor anterior que eu fiz anteriormente. Então, ele vai, nesse primeiro aqui, ele pegaria, então, esses dois primeiros elementos aqui, do nosso vetor, né? Então,
o mínimo receberia o 0 e o máximo receberia o 1. No caso do nosso algoritmo, vai fazer a primeira comparação. Se o A0, que é 1, é maior do que o A1, se sim, a gente vai inverter. Se o nosso vetor tivesse invertido aqui, né? Por exemplo, o 2 fosse maior do que 1, aqui ele faria a inversão. Então, isso aqui vai ser feito uma vez só. Essa primeira, isso aqui vai ser feito apenas uma vez. E aí a gente entra no laço do nosso algoritmo. Por que o i é igual a 3? Porque os dois primeiros elementos aqui já foi analisado. Então a gente vai analisar o nosso vetor a partir do terceiro elemento. Por isso que o i é igual a 3. Então a partir do terceiro elemento aqui, a gente vai pegar então... no caso o i é igual a 3, né? Mas o índice começa com 0, então na verdade a gente vai começar aqui. O i aqui, 3 é esse daqui, né? Que é 0, 1, 2, 3. E aí a gente vai analisar esses dois aqui, que é o i menos 1 e o ai, que no caso é o 4 aqui. O i agora é o 4. Então, vamos analisar o 4. 3 é maior do que o 4? Não. Se não, a gente executa a linha de baixo e testa. Por exemplo, já que nesse caso aqui, né, o 3 não é maior que o 4. Então, a gente vai analisar o AI menos 1, que seria o 3. O mínimo vai receber ele, né? Se esse AI menos 1, que é o 3, for menor do mínimo for menor que o mínimo que eu já tenho, que no caso é 1. É menor que o mínimo, não. Então, ele não executa essa atribuição. Eu comparo também para ver o máximo. Se o 4 que eu tenho aqui é maior do que o máximo que eu tenho, porque o 2 aqui, que era o máximo que eu tinha, é menor do que o 4. Então, o máximo agora vai ser 4. E assim por diante. Agora eu vou analisar o nosso vetor, né? Vai analisar pular mais 2 e vai analisar esses daqui. E vai fazer a mesma coisa. Como o vetor está ordenado, né? Ele vai sempre entrar nesse segundo else. Mas vamos supor que nesse nosso algoritmo aqui, o 6 venha primeiro. Só para forma didática aqui. Vamos analisar esses dois. Ele analisaria agora esses dois. O AI. O AI agora o I. Está aqui no sim, nesse elemento aqui. Que a gente está pulando de 2 em 2, né? O I pulou de 2 em 2. Então ele estava no 4. Foi para esse elemento aqui. Então o 5. E analisa. O AI agora é 5. E o AI menos 1 é 6. Então 6 é maior do que 5? Então ele entra nesse laço aqui. Para executar. E aí ele vai fazer a comparação. Max. AI menos 1, que é 6. Vai receber, né? O máximo aqui vai receber o AI menos 1. Que vai ser o valor 6. Se o valor de AI for maior do que o máximo. Então, o máximo que eu tenho no momento é 4. Que foi esse elemento aqui que a gente achou, né? Esse aqui está sendo o nosso máximo. E aqui está sendo o nosso mínimo. Por enquanto. Então, o máximo, que é 6, é maior do que o 4? Já que então o max agora, né? Eu poderia até botar aqui para facilitar. Então, o max estava com o valor 4 e o mínimo estava com o valor 1, que foi a primeira atribuição. Agora comparando, né? 6 aqui é maior do que o 4 que eu já tenho? Se max vai receber então o AI menos 1, que é o valor 6. E comparar também a segunda linha. AI, que é 5, vai receber um mínimo
o mínimo aqui vai receber AI igual a 5 se o AI que eu tenho é menor do que o mínimo que eu tenho aqui? Não, porque 5 não é menor do que 1, que é o mínimo que eu tenho. Se não é menor do que 1, então essa atribuição aqui não vai ser feita. E aí eu tenho o máximo e o mínimo do meu vetor. Ele para de executar, porque quando e vai somar mais 2 aqui, e vai ser maior do que o número do vetor, que vai ser que o vetor aqui tinha quantas posições? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 6 posições, ele vai para vai para 7, se não me engano. E aí ele finaliza o laço while aqui, porque o n, o i, está maior do que o n. Então, basicamente, esse seria a melhora do nosso algoritmo. Por que ele é melhor? Porque ele vai pulando de 2 em 2 e fazendo as comparações. E aí depois ele faz as atribuições. Só que ele vai ter um tempo constante. Então, assim, a diferença para ele para o anterior, os anteriores, é que ele vai ter um tempo constante. Independente da entrada n do meu algoritmo, ele vai executar sempre da mesma maneira. Então, como eu falei, né? A complexidade de tempo dele vai ser a seguinte. A primeira comparação vai ser feita apenas uma vez. A segunda comparação vai ter que ser feita pelo menos n menos uma vez. E a terceira e quarta, pelo menos n menos uma, n sobre 2, né? Metade das vezes, menos uma, porque a primeira vez já foi realizada a atribuição no meu array. Eu estou analisando apenas o resto do meu array, né? Por isso esse menos 1. Então, como seria isso? Aqui. O que seria isso? Então, a primeira atribuição aqui, a primeira verificação aqui, né? Comparação. Se o A0 é menor que 1, vai ser executada apenas uma vez. Por isso ele tem lá o 1. Essa verificação aqui, ela vai ser feita em n menos uma vezes. N sobre 2, né? Menos 1. Porque o nosso algoritmo vai estar andando de 2 em 2. Então, vai ser feita em n sobre 2 menos 1. Que aí multiplicando, né? 2 vezes 1 é 2, então vai ficar igual a n menos 2 sobre 2. Por isso esse valor lá. Porque que eu estou multiplicando é 2 vezes 1 é 2. Então, n menos 2 sobre 2. Isso aqui vai ser executado isso. Por fim, isso. E a terceira e a quarta verificação, que seria essa daqui ou essa daqui, a gente vai ser feita em também metade das vezes, né? Porque se ou ele vai entrar aqui, ou ele vai entrar aqui. Então, isso aqui vai ser feito também em metade das vezes. Então, n sobre 2 menos 2. Isso aqui vai ser feito, na verdade, duas vezes, né? Já que eu tenho duas operações desse tipo aqui. Isso aqui vai ser feito duas vezes n menos 2 sobre 2. E aí a gente vai para essa análise, então, do nosso algoritmo. Então, aquela atribuição primeira lá, ela vai ser feita apenas uma vez. A segunda, ela vai fazer em metade das vezes, né? O menos 1 aqui é porque ele já fez tirou os dois primeiros elementos do meu array, e já que ele está andando de 2 em 2, então não vai ser n menos 1, e sim n sobre 2. E aquela operação de atribuição vai ser feita duas vezes, como eu falei. E aí, eu tenho então o custo, né, de metade das vezes, metade do meu array, multiplicado por 2, que vai ser quantas vezes eu vou comparar o if lá, se o índice é menor do que o outro. Para achar o max e o min. Fazendo essa conta toda, né, 1 mais n sobre 2 menos 1 mais 2 vezes n sobre 2 vai dar isso daqui. Que no final, computando a nossa função, vai dar esse custo computacional de 3n sobre 2 menos o 2. Então, essa seria a nossa função para esse algoritmo, o custo, né? Para esse algoritmo 3 do max-min. Colocando, então, todos esses algoritmos que a gente fez aqui, todas essas versões, o min1, max-min1, max-min2 e max-min3, a gente vê o custo computacional de todos. Então, no melhor caso, né, o max-min1
ele vai fazer duas operações do tipo n-1, no pior caso também, e no caso médio também. Então ele tem um custo uniforme de duas vezes n-1 vezes o elemento da array. Então basicamente ele vai fazer duas passagens pelo meu vetor. No o max-min 2, ele é um pouco mais rápido. No melhor caso, ele executa em apenas metade das vezes do que o max-min 1. No pior caso, vai ser igual. E no caso médio, vai ser um pouco melhor, né? Que vai ser, ao invés de 2 aqui, então 3 dividido por 2 dá 1,5. Então seria 1,5 vezes n, menos ainda esse valor aqui de 1,5. Né? 3 sobre 2, 1,5. Então ele é mais rápido ainda do que esse caso, no caso médio aqui, do max-min 1. E já o max-min 3, ele tem um custo uniforme também como o max-min 1. Então ele vai ser no melhor caso, né? Ele vai ser um pouco pior do que o max-min 2, mas melhor do que o max-min 1. No pior caso, ele vai ser melhor do que os outros dois, porque aqui 1,3 dividido por 2 dá 1,5. Aqui o n está sendo multiplicado por 2, né? Sendo que esse daqui está sendo multiplicado por 1,5. Então ele vai ser mais rápido e ainda tem essa constante aqui 2 que ele vai diminuir, né? Então, apesar de estar sendo multiplicado por 1,5 aqui, esse valor, né? 1,5, o n, ele é mais rápido do que os outros no pior caso e ainda diminui essa constante 2. E no caso médio, ele vai ser melhor que os outros também. Apesar de aqui ser igual, né? Então vai ser multiplicação de 1,5. Aqui ele diminui duas operações, enquanto de cima diminui 1,5. Então, no caso médio, o max-min 3 também vai ser mais rápido do que os outros algoritmos. Então, nesse caso aí, a gente pode ver que já que se a gente souber como está a organização desses arrays, né? Pode ser que eu prefira o max-min 1, se ele já tiver o max-min 2, né? Se ele, no melhor caso, no caso que ele esteja ordenado. Ou posso utilizar o max-min 3 em todos os outros casos, porque já que eu não sei como vai vir o meu array, eu vou pela análise do caso médio, em que na média ele vai ser mais rápido do que os outros. Então, já que eu não sei como vai ser o tipo de dado que eu vou receber, eu vou pelo caso médio, que nesse caso o max-min 3 vai ser mais rápido que os outros em média. E aí, dependendo da organização dos meus dados, né, pode ser que ele seja bem melhor. Então, o que a gente viu aqui? É que, analisando, então, cada linha do meu algoritmo, né, principalmente quando a gente tem comparação, a gente pode obter qual o custo de execução desse algoritmo. E aí, tendo esse custo, que seria a nossa função de complexidade, a gente pode comparar os algoritmos e dizer, olha, ele é no melhor caso, ele é melhor, qual é o melhor? No pior caso, quem vai ser o melhor? E no caso médio, qual vai ser o melhor? Muitas vezes essa análise do caso médio não vai ser possível. Então, muitas vezes a gente vai analisar o algoritmo basicamente pelo pior caso. Analisando, tá? Imagina que eu tenha lá 3 algoritmos para escolher, tá? Mas qual seria o pior deles caso eu encontrasse um problema que seria o pior caso do problema que eu estou tentando resolver? Então, analisando aqui, por exemplo, o pior caso, o algoritmo mais eficiente seria o max-min 3, que inclusive é o melhor no caso médio, né? Então a gente analisaria e utilizaria ele, por exemplo.